Olá! Vamos falar de um assunto que está mexendo com a cabeça de todo mundo, a reforma tributária. Pode parecer complicado, mas hoje a gente vai descomplicar o que está por trás da criação do IBS e da CBS e, mais importante, o que tudo isso vai significar na prática. Para a gente entender essa história direito, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos dar uma olhada no porquê do sistema antigo ser chamado de manicômio. Depois, a gente vê a solução com os dois novos impostos. Em seguida, um ponto-chave, a não cumulatividade. Daí, a gente passa pelo cronograma de transição e fecha com a parte prática, sobre como se preparar. Vamos nessa? Então, para começar, vamos direto à raiz do problema. Por que o nosso sistema de impostos ganhou esse apelido, de manicômio tributário? Para a gente valorizar a solução, primeiro a gente precisa ter uma noção do tamanho do caos que ela veio para resolver. O cenário era de uma complexidade absurda. A gente está falando de 5 impostos diferentes só sobre o consumo. E o pior, cada um com suas próprias regras, suas alíquotas, e a legislação ainda mudava de estado para estado, de cidade para cidade. Essa confusão toda gerava um custo enorme e uma insegurança gigantesca para as empresas. E aqui estão digamos, os protagonistas dessa complexidade. A gente tinha PIS, COFUNS e IPI, que eram federais. O famoso ICMS, que cada estado tinha o seu. E o ISS, que podia ter uma regra diferente para cada um dos mais de 5.500 municípios do Brasil. A ideia da reforma é justamente unificar tudo isso e acabar com essa verdadeira colcha de retalhos. Ok, o problema era enorme. Mas e a solução? Qual é a grande sacada da reforma? A proposta central é bem radical. É pegar aqueles 5 tributos complicados e simplesmente substituir por apenas 2. Só 2, com uma lógica única e muito mais clara. E a diferença é gritante. A gente sai de 5 legislações complexas, uma em cima da outra, para só 2. Essa imagem aqui resume perfeitamente o espírito da coisa. Uma simplificação drástica do sistema. Vamos conhecer então essa nova dupla. O primeiro é a CBS, a Contribuição sobre Bens e Serviços. Para facilitar, é como se fosse o Imposto Federal sobre o Consumo. Ela vai juntar o PIS e a COFINS numa coisa só, com regras muito mais claras e iguais para o país inteiro. O segundo é o IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços. Se a CBS é federal, o IBS é a parte dos estados e municípios e entra no lugar do ICMS e do ISS. A grande virada aqui é que ele vai ser gerenciado por um comitê gestor, um órgão único que vai garantir que a regra seja a mesma em todo o território nacional. Agora vamos para o que talvez seja a mudança mais transformadora da reforma. Um conceito chamado não cumulatividade plena. O nome é um pouco técnico, eu sei, mas é ele que vai finalmente acabar com o famoso e tão prejudicial imposto em cascata. Então, como é que isso vai funcionar na prática? A lógica é garantir que o imposto seja pago só sobre o valor que é adicionado em cada etapa da produção. Isso acaba com aquela cobrança de imposto sobre imposto, que no fim das contas só deixava tudo mais caro para o consumidor. O processo é bem lógico. Quando uma empresa compra insumos, ela acumula créditos. Quando ela vende o produto dela, ela gera um débito. O imposto a pagar é só a diferença entre os dois. O ponto fundamental é que todo o imposto pago na etapa anterior vira crédito total na etapa seguinte. E se sobrar crédito no fim do mês, o governo tem que devolver em até 60 dias. Isso muda completamente o jogo para o caixa das empresas. E o mais importante, esse princípio agora está escrito na Constituição. Ou seja, passa a ser uma garantia com uma segurança jurídica que antes a gente simplesmente não tinha no sistema brasileiro. Claro que uma mudança desse tamanho não acontece da noite para o dia. A pergunta que todo mundo faz é quando é que tudo isso começa para valer? A resposta está num cronograma de transição bem gradual que vai se estender por vários anos. Olha só como vai ser. O processo começa em 2026, com um período de teste, com alíquotas bem baixinhas. Em 2027, a CBS entra para valer e a gente dá adeus ao PIS e à COFINS. A partir de 2029 e até 2032, o ICMS e o ISS vão saindo de cena aos poucos, enquanto o IBS entra no lugar. E, finalmente, em 2033, a virada de chave é completa e o sistema novo estará 100% em operação. Bom, com a teoria e o cronograma na mesa, o que isso significa para o dia a dia das empresas e dos profissionais da área? A resposta é simples. A preparação é absolutamente tudo para conseguir atravessar essa transição.
Uma das maiores novidades é esse comitê gestor do IBS. Ele vai ser o responsável por centralizar a arrecadação e as regras do imposto de estados e municípios, garantindo que tudo seja igual de norte a sul do país. Isso é uma mudança de paradigma gigantesca na administração tributária do Brasil. Portanto, o mais importante para as empresas e seus consultores é começar a agir agora. É hora de simular o impacto nos preços, de revisar contratos de longo prazo e, principalmente, de entender como as operações se encaixam nos novos regimes que a reforma está criando. A gente termina com essa reflexão. A reforma tributária não é só uma mudança de alíquotas, é uma reestruturação completa da forma como o consumo é tributado no Brasil. É uma verdadeira revolução que vai exigir adaptação e muito planejamento. A questão que fica no ar é: os negócios estão de fato preparados para essa nova era? A discussão está só começando.